O VRTA acabou de soltar uma nova emissão, eu trouxe aqui as informações do que ele pretende comprar, o que ele pretende fazer, o que possivelmente vai mudar no portfólio do fundo e além disso eu trouxe ainda 5 curiosidades sobre o fundo e algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram e a gente vai ver tudo isso nesse vídeo. Então fica até o final porque eu tenho bastante curiosidade interessante e eu fiz ainda alguns gráficos específicos e históricos para você acompanhar como foi a vida desse fundo imobiliário. Antes da gente começar, uma informação super importante, que tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo em relação às emissões eu peguei de uma minuta do prospecto, então tudo ainda é passível de mudança. Se por acaso alguma coisa mudar, depois a gente traz as informações atualizadas e de qualquer forma o Suno Emissões, que é a nossa plataforma com as emissões, que você consegue acompanhar todas as emissões, lá vai estar sempre tudo muito bem atualizado e você sempre está aí convidado a conferir o site e ver como é que estão as informações. Mas no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, estou pegando as informações da minuta, em tese, tudo certinho. Qualquer coisa a gente avisa depois. Então vamos lá na quinta emissão do VRTA 11, que é uma oferta pública. Vamos olhar primeiro aqui o preço, preferência, o cronograma e os montantes, entender o que ele pretende fazer, né? Quais são as regras aqui da emissão para você poder participar caso você queira. A emissão vai estar no valor de R$ 96,82, sendo que o preço de emissão é R$ 93,91, ou seja, esse é o valor específico da cota, aí mais a taxa que é de 2,91, né? R$ 2,91, somados dão um preço de subscrição de R$ 96,82. Aí você já vai ver pela imagem que este valor está quase 2% mais caro do que o mercado. Faz sentido você participar de uma emissão que é mais cara do que comprar diretamente no mercado? Na maioria das vezes, não. Mas nessa emissão do Veritá tem aí um componente importante que a gente só vai ver mais para frente, que é a atualização de preço. Então com a imagem que você está vendo na tela, você consegue ver as regras da atualização de preço que ainda pode acontecer e provavelmente vai acontecer para que o preço da emissão fique abaixo do mercado. Então as regras dizem que até 5 dias úteis antes do fim do período de preferência, o preço pode ser atualizado em um valor de até 5%, ou seja, um desconto de até 5% do valor atual. Então a gente precisa esperar esse momento para saber de fato qual será o valor de subscrição. Só que ele não pode ser maior, obviamente, do que o valor que já foi divulgado. Então ele só pode ser reduzido em até 5%. Então, voltando para o cronograma aqui, a gente consegue ver o fator de proporção. Então, é uma emissão grande, é de 40%, o fundo pretende aumentar em 40% seu patrimônio, logo você vai ter aí o direito de preferência de 40% também. Então, a quantidade de cotas que você tiver, você vai multiplicar por 40,43% para saber quantos direitos de preferência você vai receber. Como um exemplo, se você tem 100 cotas, você vai receber 40 direitos. Não vai ter período de sobras e vai ter um período público. Esse período público já é aberto para qualquer pessoa, desde que a corretora esteja participando. Agora para a gente falar do montante, o quanto que eles pretendem captar. O Veritá pretende captar 500 milhões de reais e se houver demanda ele pode acionar um lote adicional de mais 100 milhões. Então o total pode chegar em 600 milhões de reais e o mínimo que ele precisa captar para que a oferta não seja cancelada é de 10 milhões de reais. E agora a gente entra na parte interessante que eu sei que vocês sempre gostam de saber, que é o pipeline. O que ele pretende fazer com o dinheiro? E para isso eu peguei várias imagens do prospecto que dizem muito bem para onde vai o dinheiro caso o fundo consiga captar tudo o que ele pretende. Então vamos lá para as imagens. Então essa imagem que está na tela mostra os CRIs que o fundo pretende adquirir e à direita você consegue ver alguns gráficos para ficar mais fácil a visualização. Então olhando essa parte da direita, a gente consegue ver que a taxa média desses CRIs que estão na tela são de inflação mais 9,1% ao ano, que é uma taxa média bem alta e mais alta do que a atual do portfólio. A gente já vai chegar lá. A gente consegue ver que é praticamente uma oferta para ser alocado em IPCA, só 7% vai ser alocado em CDI, inclusive essa foi uma pergunta que vocês me fizeram no Instagram também, então está aí respondida. E a gente consegue ver que são vários CRIs, então vai ser uma diversificação também para o portfólio. Não só ele vai aumentar a taxa média do portfólio, não só vai aumentar também a parcela em IPCA, mas também aumenta a quantidade de CRIs presentes no portfólio e aqui no pipeline são 15 ativos listados. Agora sim, vamos ver qual vai ser a diferença do portfólio pré-emissão e pós-emissão. E para isso eu trouxe aqui mais uma imagem para vocês com o portfólio pós-emissão. Primeiro, portfólio antes da emissão. Ele tem ali aproximadamente 1,2 bilhão de reais e 72 ativos, então já é um portfólio muito bem diversificado. Ele está praticamente todo alocado nos ativos-alvo e a inflação, né, o portfólio, a taxa média, na verdade, é a inflação mais 6,65%. Então, lembra que eu mencionei que a taxa média dessa oferta é muito maior? Então, você consegue ver nessa imagem. Então, o que eles vão adquirir? Eles vão adquirir 14 CRIs, isso daria quase 500 milhões de reais,
Isso daí, obviamente, é 100% da alocação em ativos-alvo. E a inflação, a taxa média é a inflação mais 9,10%. E se a gente fizer a conta desse portfólio novo dentro do portfólio atual, a gente vê que eles passam para 86 ativos, 1,7 bilhão de reais. Eles vão passar ali para a inflação mais 8,6%. Então eles sairiam de uma inflação mais 6,65% para passar para 8,06%. Então é realmente um aumento muito grande, muito interessante. E eles colocam aqui que também tem um rendimento médio dos próximos 12 meses depois da oferta de 1,21, né, R$1,21 por cota. Lembrando que isso é uma média, inclusive vou até aproveitar para a gente já entrar nas projeções que o fundo deu para a gente pós-oferta. E aqui para passar bem rápido nessa imagem, porque tem bastante informação e se vocês quiserem dar um pause agora para você olhar tudo que está escrito na tela, eu vou só focar aqui embaixo na parte de dividendos, para você entender quanto que ele vai pagar. Então aqui, a distribuição por cota no mês 1, eles enxergam 94 centavos, depois 97, depois 1,31 e vai aumentando gradativamente para depois reduzir um pouco. Por que isso? Porque o fundo ele é muito atrelado ao IPCA, então conforme o IPCA mudar, também vai influenciar aqui esses valores e obviamente a economia muda a todo momento, então eles usaram algumas projeções de IPCA, CDI e GPM para fazer esses cálculos, isso aqui é a projeção que eles têm. Aqui é o número final que a gente falou agora há pouco, R$1,21 é a média que eles enxergam para os 12 meses pós-oferta. Uma informação bem bacana que eles divulgaram também é o tempo de alocação, o quanto que eles vão demorar para comprar esses ativos que foram mencionados. Então nessa imagem que está na tela, você consegue ver que eles praticamente vão demorar 4 meses para fazer a compra de quase tudo e vai faltar só mais 8% mais ou menos que fica lá para o 6º mês. Então praticamente a oferta toda vai ser alocada em 4 meses, só um resquício que fica ali para o 6º mês. Então vamos agora para as curiosidades do VRTA, do Fator Veritá, fundo de papel do Fator. Primeira curiosidade do fundo, os rendimentos. Eu fiz aqui um gráfico histórico para você enxergar as oscilações dos rendimentos ao longo do tempo. Então nessa imagem da tela você consegue ver os rendimentos do fundo desde lá de 2016 e você vê que ele oscila bastante. E uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouco vai explicar bastante o porquê dessas oscilações, mas grande parte disso é porque o portfólio dele vem mudando bastante ao longo do tempo. Então já teve um momento que foi bem mais IGPM, teve um momento com mais CDI, o IPCA ele se torna bastante constante durante esse cenário, mas agora, mais recentemente, ele é praticamente o indexador principal do fundo e isso explica bastante coisa. Então a gente consegue ver nesse gráfico que ele tem uma média de rendimento um pouco abaixo de R$1, uns 90 e poucos centavos. Isso é importante também para trazer vocês de volta para a realidade, porque os fundos de papel recentemente vêm pagando praticamente consistentemente mais de R$1 por mês, mas isso não é o padrão. A gente consegue ver num histórico grande como é o do Veritá, que uma média do fundo de 5, 6 anos é de aproximadamente 90 e alguns centavos. Agora vamos falar do valor patrimonial por cota do fundo. Fundo de papel tem uma dinâmica diferente dos fundos de tijolos, inclusive se você não entende muito bem de fundos de papel, eu vou deixar aqui embaixo um link de um e-book de fundos de papel para você aprender um pouquinho mais de como eles funcionam, porque é importante você entender essas dinâmicas do fundo. E aproveitando aqui na hora de mostrar essa imagem, tem 2 perguntas que eu peguei de vocês do Instagram que eu gostaria de aproveitar agora para responder. A primeira é como funciona o VP por cota de um fundo de papel e o segundo é por que o VP está caindo. Vamos lá então para o gráfico. Essa imagem aqui do valor patrimonial realmente mostra que nos últimos meses, na verdade nos últimos 2 anos, o valor do fundo vem caindo, né? Ele estava lá para próximo de 107, 108 reais e vem consistentemente caindo para hoje abaixo dos 95 reais. Por que isso está acontecendo? Basicamente, o valor patrimonial de um fundo de papel ele é calculado numa marcação a mercado e muito atrelado aos juros. Então, se os juros sobem, o valor patrimonial dos fundos de papel tendem a cair. Se os juros caem, o valor patrimonial do fundo tende a subir. E lá de 2020, como você já sabe muito bem, porque você viveu isso, a gente estava em uma Selic de 2% e a gente subiu rapidamente para uma Selic de quase 14%. E isso fez com que o fundo fosse remarcado, o valor patrimonial viesse caindo. Isso se aplica a praticamente todos os fundos de papel. Claro, alguns vão ter alguma dinâmica diferente para fazer esse cálculo, algum administrador também tem alguma interpretação diferente, tem uma dinâmica diferente, alguns são mais híbridos, mas de regra geral, só para você entender uma dinâmica mais macro, basicamente quando os juros sobem, o VP cai e vice-versa num fundo de papel. Então a gente consegue ver que o fator Veritá, o VRTA, ele tem ali essa queda no valor patrimonial nesses últimos 2 anos por conta disso. Mas um número que eu acho interessante aqui é essa linha azul, que é a média. A gente sempre fala que um fundo de papel, ele não oscila muito. Ao longo dos anos ele vai ser muito parecido, né, o valor patrimonial dele, e a gente consegue ver que a média fica ali basicamente perto dos próprios R$100, que foi o valor próximo do início dele. Então isso mostra
que ele é bastante estático em termos de valor patrimonial ao longo do tempo, apesar de ter essas oscilações um pouco mais bruscas no curto prazo. E aí, você sabia dessa curiosidade? Não sabia? Então deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais curiosidades aqui para vocês. Mas não esquece de se inscrever no canal, é importante. Isso daí reforça bastante que vocês estão gostando do conteúdo para a gente continuar trazendo mais coisas para você. Terceira curiosidade, as oscilações dos rendimentos. Você já fez uma comparação com o IPCA para saber se existe uma correlação? Eu fiz uma imagem aqui e essa imagem é o mesmo gráfico dos rendimentos, mas eu coloquei em cima uma oscilação do IPCA, então as variações mensais do IPCA. Só que eu fiz aqui uma coisa um pouco diferente, tá? Eu não peguei o IPCA do mês certinho. A diferença é que eu adiantei 2 meses no IPCA, porque nos fundos de papel existe um atraso desde quando sai a variação do IPCA até isso ser impactado no rendimento do fundo de papel. Então eu peguei esse IPCA, joguei 2 meses para frente para a gente conseguir ver o IPCA sincronizado com o rendimento que seria referente a ele. E a gente consegue ver principalmente no final, na parte direita do gráfico, que tem um alinhamento bem interessante entre os picos, as subidas e descidas do IPCA. Então a gente consegue ver principalmente ali em 2020, mais ou menos para a direita, que conforme o IPCA caía, o rendimento caía, conforme o IPCA foi subindo, o rendimento foi subindo, e eles foram andando quase que lado a lado, muito por conta que desde esse período o Veritá ele tem bastante alocação em IPCA, como a gente vai ver agora, que é a nossa próxima curiosidade. Nessa imagem a gente consegue ver os indexadores ao longo dos anos também, desde o começo do fundo, na verdade desde 2016, porque esse fundo é um dos fundos mais antigos da Bolsa, mas essa é a quinta curiosidade, já chego lá, vamos voltar para a quarta curiosidade. A gente consegue ver aqui que ele era bem dividido entre IPCA e IGPM, principalmente lá para 2016, e por bons anos ele continuou dessa forma, mas chegando ali para próximo de meio de 2020 mais ou menos, ele foi cada vez mais se alocando em IPCA, principalmente porque o IGPM ele acabou se descontrolando em 2020, né? Subiu exageradamente para números que tornam o crédito muito complicado, e daí ele foi migrando, na verdade o mercado inteiro foi migrando de IGPM para IPCA, e hoje, se você olhar no final aqui à direita do gráfico, ele é quase que 100% IPCA. Isso justifica aqui o gráfico anterior que eu mostrei do rendimento andando junto com o IPCA. E a quinta curiosidade, que nem eu mencionei, é o histórico do Veritá. Ele é um fundo antigo, ele é de 2010, apesar dos gráficos que eu ter compartilhado aqui são de 2016, que é quando a gente tem realmente os dados para poder compartilhar, ele é um fundo de 2010. E desde esse tempo, vários gestores conhecidos em outros fundos já passaram nesse fundo. Então o Veritá é um fundo que já teve vários gestores, e eu queria compartilhar aqui com vocês alguns que você deve conhecer, que já fizeram parte da história do Veritá. O primeiro é o Arthur Rossi, que ele passou pela RB Capital também e passou também pela EQI, inclusive ele está lá hoje também. O segundo é o Rafael Selegato, que hoje ele comanda a Iridium, que tem o fundo IRDM11 e o IRIM 11. Ele também já trabalhou lá no Veritá. E o terceiro é o Felipe Ribeiro, que ele passou pela Quatá, onde ele comandou o fundo Kiri 11, que também já chamou KIF 11. E por fim, quem comanda o fundo hoje é o Rodrigo Possente. Então ele é o gestor atual e também já é gestor há alguns anos desse fundo. E já que a gente está falando de histórico, para a gente analisar a performance do fundo nesse histórico, eu peguei um gráfico aqui comparando com vários índices, vou colocar aqui na tela para vocês. Você consegue ver a performance do Veritá em contraste com o CDI, com o IPCA, com o IPCA mais 6 e com o IFIX, e o fundo basicamente bate todos esses índices, com exceção ali desse finalzinho aqui, dessa atualidade que o IPCA mais 6 passou o Veritá, mas você consegue ver que ele deu uma pernadinha aqui para cima e talvez ele supere novamente o IPCA mais 6 a acompanhar. Mas no geral, você vê que nos últimos anos ele tem batido o IPCA mais 6 com certo conforto, com exceção desses últimos meses aqui. Se você gosta de acompanhar também essas notícias, novas emissões, novos fatos relevantes, toda sexta-feira, 7h30 da noite, eu estou no canal do Professor Baroni fazendo uma live, ou seja, ao vivo com vocês para tirar dúvida, para falar dos destaques da semana, para falar de tudo o que aconteceu na indústria de fundos imobiliários durante a semana. Então eu te vejo lá toda sexta-feira, 7h30 da noite.